Bom dia, pessoal. Nesse momento eu vou estudar a lição de escola sabatina e quero participar com vocês. Eu vou estudar um pouco hoje e depois vai ter a segunda parte, tá bom? Então, nós vamos fazer uma breve oração para a gente poder ter início ao estudo. Desejo a todos vocês um ótimo dia. Santo Deus, nesse momento aqui na vossa presença, estou lhe agradecendo pela vida, pela saúde, pelos cuidados que o Senhor tem com cada um de nós. Agora, nesse instante, vamos estudar a Tua Palavra para que nós possamos compreender, Senhor, e pôr em prática também, que o Senhor nos ajude através do vosso Espírito. Essas bênçãos eu te peço ao Senhor, pelo meu estudo e pelos ouvintes também que vão ouvir, que venha de encontro com as nossas necessidades. Essas bênçãos, Pai, eu lhe peço, conforme a vossa vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, a missão em favor dos poderosos é a lição de hoje, né? Eu estou atrasada com a lição. Ela é sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só que eu vou estudar um pouco hoje e depois eu termino de estudar, no caso, a segunda parte. Então, está dizendo aqui, num verso, para memorizar, para a gente memorizar, né? Está escrito assim. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Mateus 16, 26. Mateus 16, 26. Está escrito isso aí. Mateus 16, 26. Está aqui a palavra de Deus escrita. Mas como eu já li aqui, olha só. Cadê? 16, 26. Que diz assim: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a vossa alma? Ou que dará o homem em recompensa por sua alma? A gente não pode dar nada, né, irmãos? A gente não tem como fazer nada por nós mesmos, né? Mas a gente aproveita as coisas, se a gente viver com Deus, fazer a vontade de Deus. Então, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro, né? Então, a gente tem que pensar muito bem nisso, porque tem gente que corre atrás só da riqueza, né? Nós devemos ter uma vida com Deus, trabalhando, lutando, tendo o que nós tivermos, mas com Deus, né? Não é errado nós ganharmos as coisas para o nosso sustento, mas nós não podemos só ser isso aí, devemos ter Deus na vida. Olha só, embora tenha sido escrita há muitos anos a Bíblia, há muitos anos, a Bíblia é a revelação da verdade divina ao mundo, para nós, né? Um dos aspectos da verdade é o ensino sobre a natureza humana. Tanto na antiga Judéia antes de Cristo, quanto no Brasil do século 21, a constituição dos seres humanos é essencialmente a mesma. É a mesma, tanto faz daquele tempo, antigamente, no tempo, os primórdios, né? Tanto faz daquele tempo como agora, é a mesma coisa. Em pleno século 21 que nós estamos. Somos pecadores necessitados da graça divina. Então, aqui a gente vê a necessidade que nós temos da graça de Deus na nossa vida. Isso aqui é a parte de sábado, tá, gente? Que eu tô lendo essa partezinha aqui. Isso inclui os ricos e poderosos, os quais, nos tempos bíblicos, não eram diferentes dos ricos e poderosos dos tempos modernos. Em especial, no tocante à busca por riqueza, fama e poder. Muitas vezes, entre aspas, abre aspas, mas nem sempre, né? Então, eles estavam em busca de riqueza, fama e poder,
muitas vezes, abre aspas, mas nem sempre, fecha aspas, à custa dos vulneráveis. No entanto, Deus está preocupado com a salvação dos ricos e poderosos, da mesma forma que se preocupa com a salvação dos pobres e necessitados. A Bíblia dá exemplos emocionantes de personagens poderosos ou ricos, ou os dois, né? Poderosos e ricos, e como Deus os usou para abençoar as nações. Abraão, Isaque, Jó, Salomão e José, para citar alguns. Nesta semana, vamos explorar a missão de Deus para com os ricos e poderosos. Essa semana a gente vai estudar sobre os ricos e os poderosos. Acompanhe-nos nesta jornada enquanto vemos como o Pai alcançou algumas dessas pessoas e como está chamando e preparando os adventistas do sétimo dia para testemunhar a esse grupo de pessoas no presente também. Então, a mensagem adventista, ela é uma mensagem, é uma doutrina, um ensinamento profundo sobre a palavra de Deus, sobre as profecias, né? E o que nós devemos fazer em prol tanto do rico, do pobre, de nós mesmos, de todas as pessoas, em busca da nossa salvação. A parte de domingo, né? Olha só, domingo. Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? Ele era um homem poderoso. Então tá, vou ler aqui. Como adventistas do sétimo dia, cremos no que é conhecido como expiação ilimitada. Isso significa que, em contraste com alguns cristãos, acreditamos que a morte de Cristo foi por toda a humanidade, não apenas por um grupo especial de predestinados para a salvação, visto que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está escrito em 1 Timóteo 2,4. Jesus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Está escrito em 1 João 2, versículo 2. Por isso, todos foram escolhidos antes da fundação do mundo. Foram escolhidos nele, antes da fundação do mundo, que está em Efésios 1, 4. Ainda que nem todos o escolham em contrapartida. Por isso, na Bíblia, todos os tipos de pessoas são alcançadas por Deus. Então, que maravilha, né? Que amor de Deus por nós, né? Todos nós, independentemente de raça, posição social, tudo, jovens, crianças, principalmente os adultos, né? Todos devemos ter conhecimento do que Deus quer para a nossa vida, né? Daniel 4. Leia Daniel 4. O que aconteceu com o rei e o que isso nos diz sobre a salvação de um dos homens mais poderosos do mundo? Gente, Daniel 4 é extenso. É muito grande Daniel 4. Tá. Mas aqui vai ser necessário ler para a gente poder conhecer. É muito grande aqui esse capítulo. Mas olha, o edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande e sua loucura.
Nabucodonosor, olha só, aqui no versículo 4 de Daniel 4. E ele é muito grande, eu vou abreviar bem ele. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça, isso aqui é o capítulo 4 todinho, cabeça me turbaram. Por isso, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber as interpretações do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, profeta Daniel, cujo nome é Beltsazar. O nome de Daniel é Beltsazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Então Nabucodonosor falou que cuja presença ele tinha o espírito dos deuses santos, mas na cabeça dele não era Deus, eram os deuses que era daquela época, que hoje tem muitos deuses também, que não é o Deus Altíssimo. Beltesazar, que é Daniel, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo é difícil para você. Dize-me as visões do meu sonho, que tive a sua interpretação. Olha só, então, assim, as visões da minha cabeça na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio-dia, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Era um sonho que Nabucodonosor teve. Estava vendo isso nas visões na minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais na água, na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e sair-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. E esta sentença é por decreto dos vigiadores a esta ordem, por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, até ao mais baixo dos homens, constitui sobre eles. Isso em sonhos eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois,
Beltesazar, diz-me a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o Senhor seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e se fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Eu vou ler até aqui, porque eu li até o versículo 22, mas Daniel, capítulo 4, ele vai até o versículo 37, e vai ficar assim meio tomado. Então, nós vimos aqui que o rei Nabucodonosor, ele teve esse sonho grande, que aqui nós vimos que ele sonhou com essa árvore muito grande e que tocava até o céu, e os seus frutos abrangia todos os animais, os seres viventes, que era para essa árvore. E o rei Beltesazar, ali ele já pediu a Deus a interpretação, né? Ele disse assim, ó, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio está até a extremidade da terra. Então, essa árvore aqui, no caso, é Nabucodonosor, o rei, né? E olha só, como adventista do sétimo dia, cremos no que é conhecido como expiação ilimitada, que nós já lemos aqui, né? O que aconteceu com o rei? E o que isso nos diz sobre a salvação de um dos homens mais poderosos do mundo? Ele aqui conta a história toda dele, é que eu não estou tendo tempo para me contar, mas o rei Nabucodonosor teve esse sonho, e ele chamava os magos, os adivinhadores, aquelas pessoas, né, para poder falar do sonho, mas ele queria que interpretasse o sonho, e ali ele viu que só Beltesazar podia interpretar o sonho para ele. Aí ele chamou Beltesazar, e Beltesazar foi falando para ele. Olha aqui, um exemplo marcante, deixa eu ver aqui. Olha, Nabucodonosor foi humilhado devido ao seu orgulho. Deus humilhou, vocês vão ver aí no capítulo 4, se vocês puderem ler, eu posso continuar esse versículo, essa leitura aqui, mas vai ser muito extensa, mas seria muito bom, hein? Deus, ele foi humilhado por Deus, ele virou um animal que comia, que pastava, que andava pelo mato igual um animal. Por 7 anos, Nabucodonosor aconteceu isso com ele. Por quê? Porque Deus mostrou para ele o que tinha que acontecer, como é a situação humana. Olha só, para poder acabar com o quê? Devido ao seu orgulho. Gente, orgulho é pecado, a gente não deve ter orgulho. Deus se importa com os poderosos. Deus se importa com os poderosos. Olha só,
Um exemplo marcante de como Deus alcança incrédulos poderosos é a história do rei Nabucodonosor. É impressionante, é marcante como que Deus faz chamando os poderosos para o seu caminho, para a sua verdadeira luz. O juízo divino foi executado sobre ele de maneira semelhante ao que ocorreu com alguns reis israelitas. O relato de Nabucodonosor, que caiu em si e reconheceu o Criador, ele caiu em si e reconheceu o Criador, mostra que Deus se preocupa com os ricos e poderosos da terra. Ele declarou: agora eu, Nabucodonosor falando, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Está em Daniel 4:37. Como seria bom se todos os altivos, mortais, entendessem essa verdade, que Deus é o Todo-Poderoso. Ele somente devemos glorificar ao Deus eterno, Como seria bom. O que podemos aprender com essa história? Primeiro, Deus usa crentes comprometidos, como Daniel. Tem pessoas que falam assim, fulano crê na Bíblia, ele é crente. Está mentindo? Não é verdade. Crente é todo aquele que crê. Mas tem muitas pessoas que têm horror falar que é crente. Ixi, não quero saber. Mas isso hoje em dia está a minoria de pessoas. Porque ao meu entendimento, tem muitas pessoas que estão crentes da palavra de Deus. Eles creem no poder de Deus. Eles creem na volta de Jesus. Eles creem que a gente é dependente completamente de Deus. Isso é ser crente. Olha só, Deus usa crentes comprometidos, porque crer é uma coisa, mas a gente tem que se comprometer. Com quem? Com Deus. Como Daniel, para ser uma ponte a fim de alcançar poderosos incrédulos, porque tem gente poderosa incrédula, Em segundo lugar, Deus pode intervir diretamente no processo de testemunho a fim de alcançar incrédulos, porque quando nós, filhos de Deus, levamos a mensagem, falamos a mensagem de uma forma ou de outra, a gente está levando ao conhecimento a palavra de Deus. E Deus, ele intervém indiretamente no processo de testemunho. Eu tenho certeza, isso que me veio na minha cabeça para mim fazer hoje é intervenção divina para que eu pudesse falar. Às vezes tem pessoas que nunca viu falar sobre isso aqui na Bíblia, mas vamos estudando. A fim de alcançar incrédulos, Nabucodonosor foi humilhado por Deus devido ao seu orgulho e arrogância. E, embora tenha sido uma história dramática, há outras maneiras pelas quais os orgulhosos podem ser humilhados. Os orgulhosos podem ser humilhados. Então, a gente não deve humilhar. Deus não humilhou por assim, tipo, eu vou humilhar mesmo porque ele é assim, não. Deus não gosta do orgulho, da arrogância. Então, a única coisa que Deus tinha que fazer era levar Nabucodonosor lá embaixo, porque ele era muito arrogante. Vocês sabem que os reis naquele tempo, era o que eles falavam, era o que estava feito. O que era falado, hoje também os poderosos que tem, são assim. É a palavra deles e acabou. Deus nem pensar. Então, Deus tem que chegar muitas vezes ao extremo de essa pessoa ver que ele precisa de Deus,
Naamã, hoje a de domingo é Naamã. Cristo morreu por todos, não importando a posição social da pessoa. Deus alcança também os poderosos e espera que sigam a sua luz. Né? Isso aqui está escrito no livro de Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 264. Cristo morreu por todos, não importando a posição social da pessoa. Deus alcança também os poderosos e espera que sigam a sua luz, né? Então Deus, ele toca no coração dos poderosos, dos não poderosos. Para Deus, todos nós somos, assim, seus filhos. Leia 2 Reis 5, 1 a 19. 2 Reis 5, 1 a 19. Olha só. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, por causa de Naamã. E este era varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, a menina: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, da terra de Israel. Assim falou a menina, que quem dera ele fosse, Naamã fosse a presença, né, eu restauraria a sua, assim, ó, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o curaria da sua lepra. Então, Naamã contou lá no lugar onde ele foi. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e destas 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E aconteceu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Então, ali, aquele homem, né, lá de Israel, ele viu que ele falou assim: como que vem trazer uma pessoa com lepra, doente aqui para mim, né? Eu não tenho essa força para mim. E aconteceu, porém, que ouvindo Eliseu, um profeta de Deus, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que é a profeta em Israel. Deixa Naamã vir até mim e verá que tem profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e levanta-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará a mais purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo:
Eis que eu dizia comigo, né, ele falando, certamente ele sairá pior se há em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então, aqui do versículo 1 ao 19, que eu li até ao 11, Naamã, ele era leproso, e ele foi levado até Eliseu, um profeta. Chegando lá, Eliseu falou, vai lá no rio e mergulha 7 vezes, mergulha e sai. Ele tinha que ouvir o profeta, mas ele não acreditou. Ele falou, puxa vida, eu achei que ele ia passar a mão sobre a minha doença, a minha enfermidade, e eu ia ser curado. Mas ele mandou eu mergulhar naquele rio sujo. Mas sobre a palavra de Deus, não importa o que está acontecendo aos meus olhos. Nossa, que coisa fazer isso comigo. Mas se o profeta, inspirado por Deus, disse, quando Deus fala para um filho dele falar, é igual eu agora, ele está falando comigo. Ele falou já cedo, era 4 e pouco eu acordei e pensei, eu vou ler a lição hoje junto com os meus seguidores, que já era para mim ter feito isso, né? Então, é Deus enviando um método, um meio, para que eu pudesse falar. Mas é loucura, gente, demora muito. Não demora não. Uma palavra enviada que Deus pede para a gente falar, é pouco segundo, para a gente ganhar muitas vezes a salvação. E Naamã, ele não aceitou, poxa vida, eu vou ter que mergulhar nesse rio, né? E ele não gostou, mas ele teve que ir para ele poder mergulhar. E aqui diz assim, não são porventura, certamente ele sairá, Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurar o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Então, lá em Damasco, né, lá esses rios grandiosos de Damasco, era melhor do que todas as águas de Israel. Ele perguntou, não é melhor aquelas águas lá de Damasco do que esse rio aqui, essas águas de Israel? Não me poderia eu levar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Ele não foi mergulhar naquela água que o Eliseu falou para ele. Ele queria lá aquelas águas, mas assim, ao olhar dele assim, mais pura, mais, né? Então, ao entendimento dele, não, essa daqui não, né? E olha só, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram para ele, né? Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele, levanta-te e ficará purificado. Ele disse, levanta-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Aí ele foi lá, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Quando ele atendeu, aí ele foi purificado. Então voltou ao homem de Deus. Aí ele voltou lá ao homem de Deus. E ele e toda a sua comitiva. Olha só, não foi só ele, muitas pessoas viram. E veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com eles, para que a tomasse, mas ele recusou. Eles falaram assim, você vai lá agora e toma a bênção toma a bênção do teu servo.
E ele falou, não, eu vou tomar a bênção do meu Senhor, do Deus eterno, porque não adianta a gente ir lá e adorar e glorificar a pessoa, o ser humano. Aquele ser humano, ele foi guiado por Deus. Olha só, e disse Naamã, seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mula, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então aqui a gente vê no relato que Naamã, ele era, ele vivia servindo, se sacrificando a outros deuses. Então ele não tinha conhecimento do poder, da grandiosidade de Deus. Mas aí, quando isso aconteceu com ele, ele disse o quê? Ele falou que somente ao Senhor ele ia fazer sacrifício, louvar e engrandecer o nome. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entra na casa de Rimom, ali, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor o teu servo. Então ali, Rimom, essa casa dessa pessoa, Rimom, era uma casa de adoração que não era ao Deus verdadeiro. Então ali, Naamã, ele viu a diferença entre aquele que serve ao Senhor Altíssimo e aquele que não serve. E ele disse, vai em paz, e foi-se ele uma pequena distância. Então aqui nós lemos todinho, 1 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 19. Como podemos alcançar pessoas ao Senhor? Levando a mensagem, falando, mostrando o poder de Deus para essas pessoas. Naamã fez 2 pedidos incomuns depois que Deus o curou da lepra. Primeiro, pediu permissão para levar as 2 mulas carregadas de terra de Israel para a Síria, com o propósito de adorar a Deus vivo. Ele declarou, este teu servo nunca mais oferecerá holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Então aqui nós estamos vendo essa história, que continua ainda, as coisas aqui falando, mas o que a gente deve fazer na nossa vida? Levar a mensagem de Deus às pessoas, né? O comandante sírio, ele considerava o Deus de Israel como uma divindade que deveria ser venerada em solo nativo daquela terra. Embora Naamã reconhecesse a realidade de que não havia Deus além do Senhor de Israel. Deus além do Senhor de Israel. Ele, nesse tempo, Naamã, ele reconhecesse a realidade que não havia Deus além do Senhor de Israel. Ele não havia se despojado totalmente da noção de que Deus estava, por algum meio particular, conectado à terra de Israel. Assim, em seu próprio país, ele desejava adorar em Deus em solo israelita. Então, a partir dali, em todos os lugares onde Naamã estava, ele se colocava diante de Deus para o adorá-lo. Então, essa deve ser a nossa postura, adorar a Deus, crer em Deus, levar a mensagem de Deus, conforme a vontade de Deus, né? Terça-feira, testemunhando aos eruditos, Nicodemos. Aqui nós vemos, já sabemos a história de Nicodemos, né? Nicodemos, ele se referiu como mestre de Israel. Então Nicodemos, ele foi até Jesus, ele viu falar de Jesus, e ele foi até Jesus para saber como é que ele devia se portar, o que ele devia fazer para poder ganhar a vida eterna, né? E ali
Jesus falou com ele. Nicodemos, ele era culto, era um erudito, né? Ele era culto. A Bíblia o descreve como um dos principais dos judeus. Jesus se referiu a ele como mestre de Israel. Então, Nicodemos não era qualquer um, não. Ele era um poderoso. E olha só, ele tinha boa compreensão da Bíblia e fome espiritual do Senhor, de perspectiva humana. Ele parecia um seguidor de Deus, pois guardava todos os mandamentos e era um líder respeitado. Ele era poderoso e rico. Muitos consideraram isso como sinal de que Deus o havia abençoado. No entanto, essas condições não passavam de aparências superficiais. Muitas vezes, será que a gente não está vivendo de aparência superficial? Será que a Dina Pereira não se passa por uma pessoa de uma cultura, de um entendimento muito grande, mas de uma aparência superficial? Olha, eu vou falar para vocês, eu tomo muito cuidado com isso. Eu sou uma pessoa, todo mundo está me conhecendo nas redes sociais, mas eu tenho um Deus que eu amo, que eu adoro, que eu respeito, que eu obedeço. Então, isso não pode ser superficial, tem que ser verdadeiro no nosso dia a dia. Olha só, leia João capítulo 3, de 1 a 12. O que essa história revela sobre as necessidades espirituais de Nicodemos e sobre como Jesus o abordou. Ele foi de noite ter com Jesus. Nicodemos, ele não podia ir de dia falar com Jesus, ele foi de noite, né, para conversar com Jesus, porque ele era muito poderoso. Como que as pessoas do lugar iam ver Nicodemos falando com Jesus, né? E Jesus não era, na cabeça de Nicodemos, uma pessoa assim que desse para conversar. Jesus era humilde, Jesus, ele não tinha aquela riqueza terrena. Ele era o Salvador do mundo como humano, mas ele tinha toda a sabedoria para dar para quem fosse, para entregar, para ensinar para quem fosse. Não era Nicodemos que Jesus ia passar por alto. Quando Nicodemos foi a Jesus, ele tentou manter as aparências e sua condição em sua condição atual. Mas Deus conhecia o seu coração. Da mesma forma, ele conhece o coração e as necessidades de todos os ricos e poderosos, independentemente de sua origem. Nicodemos foi a Jesus porque os ensinos do mestre o tinham convencido. Quando ele foi a Jesus, ele foi convencido que o que Jesus explicava, falava, ensinava era verdadeiro, né? Seu orgulho o impediu de confessar abertamente Jesus como Senhor, mas aquela noite o transformou para sempre. Mesmo depois de estar convencido de que Jesus foi enviado por Deus, ele ainda não assumia publicamente que era seguidor de Jesus Cristo. Olha só, muitas vezes a gente é um seguidor de Jesus, mas a gente tem assim vergonha, né? Vergonha de ser visto como seguidor, como servo de Deus, por causa muitas vezes da nossa grandeza, dos nossos bens, do nosso poder. Não, mas eu não posso, nossa, jamais, eu vou falar isso, não, eu sou mais eu mesmo, eu não posso ficar me colocando como um crente, né? Então a gente deve servir a Deus, não é a ninguém, é a Deus, Ele é o soberano. Olha só, então podemos ver que Nicodemos tinha sido claramente impactado por Jesus. E se você vê lá em João 7, 43 a 52 e 19, 39, né? Ali está escrito, deixa eu ler rapidinho aqui. João 7,
7:43. Olha só o que aconteceu. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Por causa de Jesus, né? Por causa dele. Olha só. E alguns deles queriam prendê-lo. Olha só, então, Nicodemos, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia, mas como Jesus tinha aquela dissensão entre as pessoas já querendo prender Jesus, Nicodemos não se sentiu bem a falar com a pessoa que estava sendo procurado até mesmo para prender ele. Olha só, ele mal sabia com quem ele estava falando. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Por que vocês não trouxeram ele? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Ali eles já viram a diferença que tinha naquele homem que eles estavam perseguindo tanto. Responderam-lhes. Cadê? Pois os fariseus, também vós fostes enganados? Vocês estão crendo nele, vocês também foram enganados? Gente, eles estavam falando com Jesus e eles recusando Jesus. Eles não conheciam Jesus. Muitas vezes a gente também não conhece Jesus, a verdade, né, sobre Jesus. Ali, aqueles principados, aqueles sacerdotes lá, eles, os sacerdotes lá, né, eles poderosos, eles não conheciam. Aí ele falou: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas era essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Vocês vão condenar antes mesmo de ouvir o que esse homem faz, o que ele diz? Nicodemos, um grande mestre dali de Israel. Que Jesus disse que ele era um grande mestre. Olha aqui, responderam eles, dizendo: és tu também da Galileia? Falou para Nicodemos: você também é da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. E aí, e depois o 19, versículo 39. Olha só, já no 19, 39. 19, versículo 39. Olha só o que diz. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite, foi conversar com Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Então, ali eles viram a importância, a grandiosidade de Jesus. Podemos ver nesses versos que Nicodemos tinha sido claramente impactado por Jesus. Ali, Nicodemos vendo, seguindo Jesus de longe, com o entendimento que ele tinha, com a sabedoria que ele tinha, ele foi vendo que Jesus era diferente. Desculpa. Jesus tinha diferença grande e ele decidiu ir falar com Jesus. Ele decidiu, mas ele não podia ir às claras. Ele foi à noite para conversar com Jesus, porque ele se julgava muito poderoso, que ninguém podia ver ele conversando com Jesus, né? Então,
ele foi sido claramente impactado por Jesus, tanto que procurou protegê-lo quando Jesus estava vivo e em seguida o honrou em sua morte. Sem dúvida, o Senhor havia alcançado Nicodemos, que apesar de seu conhecimento e sabedoria, tinha uma grande necessidade do Salvador, assim como nós temos. Então, aqui nós temos que ver que nós todos, seres humanos, nós temos necessidade, e é urgente a nossa necessidade de servir a Deus, de falar de Deus. Então, isso aqui, meus amigos e minhas amigas que eu estou fazendo, eu sei que vai ficar grande, 50 minutos e 39 segundos já, mas assim, é para me levar assim, ó, do tamanho de um grãozinho de arroz. Tudo isso que eu falei é pequenino, é um pouquinho do que a palavra de Deus diz para nós. Missão junto aos ricos. Nós devemos falar para a classe bem pobre, média e ricos, porque todos nós somos filhos de Deus. Nós somos pessoas que Deus ama. Todos nós somos amados. Pode ser o mais pobrezinho, pode ser aquele que está jogado na rua, e é por isso que a gente deve ajudar essas pessoas, pelo menos um alimento, pelo menos uma palavra. Por quê? Porque ele é filho de Deus, criado, feito à semelhança de Deus, e eu poderia continuar aqui lendo mais, mas eu não vou poder continuar, porque já venceu o tempo, e é muito difícil alguém que vai querer ouvir toda essa mensagem, mas se alguém quiser ouvir, esteja à vontade. Então agora eu vou terminar com a oração. Santo Pai que habita nos céus, Senhor, estudei um pouco a Tua palavra com os Teus filhos, com essas pessoas maravilhosas que estão aqui ouvindo esta mensagem, e que o Senhor fica conosco, Pai, nos ajude, dando-nos entendimento, sabedoria, Senhor. Usa-nos de uma forma diferente, Senhor, para que nós possamos ser luzes ao chegar e entrar em contato com as pessoas. Dirija nossos passos neste dia, todos os dias de nossa vida. Essas bênçãos eu lhe peço, conforme a vossa vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, tchau, gente. Foi algumas palavras que eu disse aqui da palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira, não vamos deixar de dar atenção para a palavra de Deus. Nós, seres humanos, somos falhos, e muito falhos, porque somos pecadores. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado. Tchau, gente! Tchau, tchau! Um beijo da Dina! Tchau!